Minasan, ohayou gozaimasu. Essa água. Hoje, no nosso papo furado, eu quero falar com vocês a respeito, na verdade, contar uma história que eu tenho vontade de contar há muito tempo, porque é uma história que eu adoro contar. Ela tem coisas legais, muito mais coisas legais, mas ela tem uma coisa chata que me irrita um pouco até hoje, e nunca eu vou saber a verdade. Mas vamos lá. Em 2017, eu fui pro Japão pra filmar o documentário de 25 anos de Sailor Moon, junto com uma amiga minha, Letícia, que foi a idealizadora desse documentário. E se vocês quiserem ver, nós temos uma parte do documentário pronta, é um documentário em capítulos, então se vocês quiserem ver, eu vou linkar aqui em cima, eu vou deixar na descrição também, aqui embaixo, o link para vocês assistirem o primeiro capítulo desse documentário. É muito bom, vão lá e assistam. Mas voltando aqui ao assunto, nós fomos fazer essas filmagens e nós fomos fazer isso nessa época exata, principalmente porque, além de todas as comemorações que estavam tendo dos 25 anos de Sailor Moon, nós estávamos tendo o musical de Sailor Moon. E seria o último musical de Sailor Moon. Pra quem não sabe, Sailor Moon teve muitos musicais há muitos anos, que eram musicais idealizados pela Bandai, que é aquela empresa de brinquedos, né? Que nós conhecemos bastante, assim. E a Bandai fez esses musicais e depois de um tempo esses musicais acabaram. Sailor Moon ficou meio que esquecido, né? Só que Sailor Moon foi trazido de volta nos últimos anos e teve anime novo, lançamentos novos de mangás. Nós temos até agora coisas tipo isso aqui. Por acaso eu tô com uma blusa de Sailor Moon, né? Nós temos isso aqui que é um shosetsu de Sailor Moon. Na verdade é um livro. Parece mangá, mas é um livro, olha. É um livro que tem umas imagenzinhas do mangá. É um light novel, né? De Sailor Moon. Foi lançado, é muito legal. Essa foi apenas uma das coisas que retornou com Sailor Moon. Ou foi inventada, né? Porque antes não tinha isso, eu acho. Com a volta de Sailor Moon ao mercado, por assim dizer, várias coisas voltaram, inclusive o musical. O musical de Sailor Moon retornou e retornou seguindo as fases do mangá e seguindo o mangá fielmente. Então, em 2017, seria o último arco do mangá a ser colocado no musical. Então, seria o último musical de Sailor Moon até termos novas notícias, né? Olha, eu tenho até isso aqui pra mostrar pra vocês. Isso aqui é uma espécie de pôster que era dado, isso aqui era tipo um presente pra quem fosse no musical em todas as cidades, porque teve em 3 cidades diferentes, e se você mostrasse o seu ingresso, você ganhava isso aqui, ó. Nossa, isso aqui é muito legal, é de pano, é bonito. E eu amo muito. Então nós fomos ver, né, o musical de Sailor Moon. E nós fomos em todas as cidades assistir o musical de Sailor Moon. É aqui que essa história, na verdade, começa de verdade. Nós fomos em vários lugares e nós temos muitas histórias para contar a respeito desse musical. Várias coisas engraçadas aconteceram durante essa viagem. Porém, eu quero falar com vocês a respeito do incidente do Shinkansen. Pra quem não sabe, Shinkansen é trem-bala, e nós nessa viagem, pra gravar esse documentário, a gente foi pra cima e pra baixo do Japão, assim, nós fomos pra muitos lugares, então a gente pegou muito trem-bala. Um dos dias a gente saiu de Tóquio, nós estávamos em Tóquio porque nós estávamos hospedados em Tóquio, muitas gravações a fazer em Tóquio. Nós estávamos em Tóquio e depois nós fomos para Aichi, que é a outra província, então nós fomos pegar trem-bala para ir para Aichi. E nós tínhamos que voltar para Tóquio no mesmo dia. A gente não ia dormir lá em Aichi, por quê? Porque a gente não tinha necessidade, não tinha nada para gravar lá, e o trem-bala levava a gente para Tóquio em poucas horas, né? Seria a mesma coisa que eu pegar um trem aqui no Rio de Janeiro, sabe? Então não fazia sentido a gente se hospedar em Aichi, só porque era longe, se a gente podia voltar rápido.
E nós estávamos com essa possibilidade, então a gente resolveu fazer assim, bom, nós vamos para Aichi de manhã cedinho, a gente assiste o musical em Aichi e aí a gente volta para Tóquio porque a gente tem gravações para completar. Foi isso que a gente resolveu fazer. Aí o que aconteceu? O musical foi maravilhoso, a gente chegou certinho, a gente encontrou pessoas que a gente tinha visto no musical de Tóquio, porque foi assim, os musicais iam ser assim, Tóquio, Aichi, Osaka, né? Então nós fomos lá em Aichi, encontramos as pessoas de Tóquio, que a gente já tinha conhecido, pessoas que a gente tinha entrevistado pro documentário lá, assim, fãs, né, como nós, que estavam indo lá pra ver o musical, e aí a gente ficou super feliz, assim, na fila, batendo papo e tudo mais. Foi muito legal. Só que aconteceu uma coisa muito interessante na volta, que foi o seguinte: a gente, quando tava voltando, a gente resolveu voltar com toda uma galera que também ia voltar para Tóquio. Algumas pessoas iam precisar ir até a estação principal só porque o teatro era meio afastado. A gente foi junto com as pessoas até um ponto e aí depois a gente ficou com um grupinho que precisava ir até Tóquio. E tava bem tarde, nós pegamos praticamente, acho que um dos últimos, se não penúltimo, antepenúltimo, trem-bala queria sair, o Shinkansen queria sair lá daquela estação, acho que era a estação de Nagoya, agora eu não tenho certeza mais, acho que era a estação de Nagoya e ia para a estação de Tóquio. Então nós fomos e foi muito divertido, a gente ficou horas e horas batendo papo com aqueles fãs de Sailor Moon que não eram brasileiros, né? Então a gente tinha a perspectiva de outras pessoas sobre como foi Sailor Moon, né, na infância dessas pessoas e como tá sendo agora acompanhar as coisas novas e tal. Então foi muito, muito, muito divertido. Mas nós não sabíamos de um detalhe muito, muito interessante. Como eu disse que era tarde, né? O trem-bala tava muito vazio. No nosso vagão, a gente saiu andando assim, até encontrar um vagão que não tinha ninguém. A gente andou, acho que a gente entrou em um carro, né? Em um vagão, e tinha umas 2 pessoas. A gente andou um pouquinho mais pra frente, e aí era um vagão vazio. A gente não resistiu, a gente ficou naquele vagão. Porque a gente tava muito empolgada, que a gente tinha acabado de ver. A gente tinha acabado de ver o musical maravilhoso de Sailor Moon. Lindo, 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 lindo. E a gente tava empolgadíssimo falando das coisas. Falando, ai, que essa cena é legal, aquela cena é legal. Ai, eu chorei nessa parte. E aquela cena da Sailor Moon e aquela cena do Tuxedo Mask e tudo mais. A gente ficou falando isso, então a gente gostou do fato do vagão estar vazio pra gente não incomodar ninguém, né? Porque os vagões, eles costumam ser muito silenciosos, né? Então, foi divertido demais. Aí aconteceu o seguinte, a gente tava chegando nas proximidades de Tóquio e antes de parar em Tóquio, o trem-bala, ele para numa estação chamada Shinagawa, que é um pouco mais perto de Yokohama. Posso estar enganada, eu acho que é mais pras bandas de Yokohama. Enfim, é um pouco afastadinho da estação de Tóquio ainda, mas o trem-bala para lá primeiro, faz uma parada. O trem-bala, ele quando vai de uma estação até a outra estação, ele faz paradas pontuais em algumas estações, dependendo da velocidade desse trem-bala. Ele parava na estação de Shinagawa e eu e a Letícia percebemos que era uma boa oportunidade de a gente descer na estação de Shinagawa em vez de descer na estação de Tóquio, porque era mais perto da estação que a gente precisava ir, porque a gente tinha que descer na estação de Shinagawa e ir para a estação de Hiro, que era a estação onde a gente estava hospedado, próximo, né? E se a gente fosse de Shinagawa para Hiro, era mais rápido, mais fácil de pegar a linha Yamanote do que a gente descer em Tóquio e ter que pegar a linha Yamanote e ir pra Hiro. Várias baldeações, né? Mas a questão é que a gente decidiu que em Shinagawa era melhor descer. Então a gente se despediu da galera, tchau gente, porque a galera ia descer em Tóquio, né? Assim que a gente desceu na estação de Shinagawa, a gente desceu e atrás da gente, quando a gente estava na plataforma,
a gente ouviu umas risadinhas assim, aí passou uma galera correndo assim, e a Letícia falou assim: Mônica, são as meninas do musical, Mônica. Aí eu fiquei: que meninas do musical? Que meninas do musical? Porque eu achei que ela tava falando de, sei lá, de alguém que a gente conhecesse, que a gente tinha entrevistado, talvez. Mas quando eu olho pra trás, eu vejo as atrizes do musical que estavam voltando pra Tóquio também. Eu fiquei em choque. Não eram todas essas pessoas aqui, não. Mas algumas pessoas estavam lá. E eu não pude deixar de reparar em duas pessoas, que é a Shu, que é a atriz que faz a Sailor Urano, que ela está perfeita de Sailor Urano, meu Deus do céu. E a Mikako, que faz a Sailor Plutão. Elas estavam lá. Tinham outras meninas também, a que faz a Chibimon também estava lá. Tinham outras pessoas, mas o meu olho foi direto nelas. Primeiro porque ela tava com o cabelo colorido, que chamava muita atenção a Sailor Urano. E a Mikako porque eu adoro a Mikako. A Mikako, ela é uma pessoa que me fez gostar da Sailor Plutão. Porque a Sailor Plutão em Sailor Moon, ela é muito maneira. Só que ela não faz parte da minha infância. Porque a Sailor Plutão não foi introduzida na série primeira, inicial, principal, que é a mais conhecida. Então a Sailor Plutão é meio que uma personagem um pouco... eu diria até que ela é meio esquecida, assim, pela galera que não conhece a Sailor Moon muito profundamente, né? Então, apesar de eu achar ela maneira, eu nunca tive, assim, carinho específico pela Sailor Plutão. Porém, depois de ver a Mikako nos musicais de Sailor Moon, eu fiquei apaixonada pela Sailor Plutão, porque eu olho pra Sailor Plutão e eu vejo a Mikako agora. Além dela ter uma voz maravilhosa... Além dela ter esse vozeirão, ela tem verdadeira paixão por Sailor Moon, sabe? 本当にセーラームーンっていう作品が幼稚園生の頃から大好きで、本当にもともとすごく好きだったのに、とてもかけがえのない作品になってすみません。本当にかけがえのない作品になりました。皆さんとセーラームーンの世界を共有できるこの場所がとっても大好きです。本当にすいません。本当に皆さんありがとうございました。Ela tem essa paixão por Sailor Moon que faz com que eu me identifique com ela. Ela realizou um sonho de vida dela trabalhando nesse musical e se transformando numa Sailor. E eu acho que muita gente que ama Sailor Moon consegue se conectar com isso. Então é impossível pra mim não gostar da Sailor Plutão agora por causa da Mikako, graças a Mikako. Graças a Mikako agora eu tenho uma bonequinha da Sailor Plutão que eu ganhei de presente. Eu ganhei de presente, mas eu só ganhei essa Sailor Plutão de presente porque as pessoas sabem que eu gosto da Sailor Plutão e eu só gosto da Sailor Plutão por causa da Mikako. E graças a ela, né? Então, eu comecei a bugar, assim, porque eu tava com a chance de falar alguma coisa pra ela. E, assim, a gente tem o nosso sangue de brasileiro, o nosso sangue de latino, que quer, assim, falar com as pessoas que a gente gosta e tudo mais. Só que a gente tem que respeitar as pessoas que estão saindo do trabalho. As pessoas, elas estão cansadas, elas acabaram de fazer 1h30, 2 horas de teatro, voltaram de trem-bala, estão chegando em casa. Então, a gente não saiu tipo, correndo pra falar com elas. A gente, quando viu, elas viram a gente também e
a gente não conseguiu fingir que não viu elas, sabe? Não dava pra fingir que não viu elas, porque a gente tava obviamente voltando do musical de Sailor Moon, a gente tava carregando coisas de Sailor Moon na mão, sabe? Vestidas assim com blusa de Sailor Moon. Não tinha como fingir que a gente não tava voltando de lá. Então, a gente não conseguia ignorar elas. Então a gente simplesmente cumprimentou, assim, elas assim, e a gente foi embora. E elas vindo atrás da gente, né? Só que, para você sair da área do trem-bala, você tem que ficar, a gente fica meio que engarrafado em uns pedacinhos, né? Então, simplesmente aconteceu da gente ficar junto com elas. A gente ficou junto, numa área junto com elas, esperando, assim, pra passar. Então, não tinha como não falar com elas. Não tinha como não falar com elas. Então, eu usei essa oportunidade pra falar com a Mikako, porque é ela que ganhou o meu coração nesse musical de Sailor Moon. Foi uma coisa assim que eu tava usando assim o segredo, né? Visualizando, fazendo as visualizações para que eu pudesse ter a chance de falar com a Mikako. Porque acontece muito da galera fã ficar esperando as atrizes saírem, os atores também, né? Saírem do teatro para tentar conversar e tal. Ou antes da peça começar, ficar esperando assim, ficar meio que de tocaia, sabe? Pra esperar a galera. E a gente ficou de tocaia uns dias desses e a gente conseguiu entregar presentes para essas pessoas, né? Aí o que acontece? Teve uma oportunidade que a gente conseguiu encontrar com a Mikako antes, na porta de um Starbucks, assim, de um café. Eu não me lembro se foi Starbucks, acho que foi Starbucks. Na porta de um café perto do teatro. E a Letícia tinha levado presentes pra entregar. Só que como era uma correria, ela tava saindo do café, eu não fiquei falando com ela e eu tinha que ajudar a Letícia a se comunicar com a Mikako. Então a Letícia entregou o presente pra Mikako e eu traduzi pra Letícia. Então, nesse momento, eu estava trabalhando, eu não podia... Eu estava fazendo meu trabalho para o documentário. Eu não podia fazer nenhum assim... Eu não podia ficar falando dos meus sentimentos ali, não dava tempo, simplesmente porque não dava tempo de fazer isso, não era o momento, né? Mas aquela hora era a oportunidade perfeita. Então eu falei, é agora ou nunca. Eu virei e falei pra ela, sumimasen, koe kakete mo ii desu ka? Porque, coitada, né? Aí ela tava até de máscara, assim, aí ela riu assim, hi. Aí eu falei pra ela que eu adoro o trabalho que ela fez pra Sailor Plutão e que todo o amor dela por Sailor Moon eu consigo sentir. E eu disse pra ela que... Confessei pra ela que antes eu não me interessava pela Sailor Plutão, eu não olhava pra Sailor Plutão e pensava, Sailor Plutão, uau, agora é a música da Sailor Plutão, melhor música, melhor Sailor. Não. Eu nunca pensei dessa forma com a Sailor Plutão. Quem me conhece sabe que eu gosto da Sailor Mercúrio. É dela que eu gosto. É a Sailor Mercúrio que é a minha favorita. Sempre foi, sempre vai ser a minha favorita, a Sailor Mercúrio. Dito isso, agora a Pluto também faz parte da minha vida. Por causa da Mikako, graças a Mikako. Eu também gosto de outras Sailors, mas essas aqui... agora são especiais pra mim. Essa aqui sempre foi. Essa aqui agora ganhou um espaço na minha vida. Então eu falei pra ela que eu não esperava gostar tanto da Sailor Plutão assim nesse musical e que eu me surpreendi e que a voz dela é incrível e tudo mais. E eu disse que eu acho que ela era a minha favorita mesmo do musical. Eu gosto muito da Sailor Mercury, eu surto quando eu vejo a Sailor Mercury, mas a Sailor Mercury, ela teve tantas pessoas diferentes fazendo o papel dela nesse musical novo que eu não consegui ficar muito ligada com nenhuma das atrizes que fez. Todas elas são a Sailor Mercury pra mim, mas a Mikako é diferente. A Mikako, ela é a Sailor Plutão e ela é a Mikako, a coisa mais fofa do mundo. Então, é uma coisa que só o teatro pode trazer pra você. Então eu consegui falar tudo que eu queria pra ela. Foi uma coisa assim, foi um momento muito gostoso pra mim.
E não foi nada forçado, assim, a gente conversou. Ela, nossa, que bom que você gostou. Ela perguntou de onde a gente veio. Aí eu falei que nós viemos do Brasil. Aí isso fez, assim, ela ficar, uau, nossa, do Brasil. Isso foi um papo bem rápido. A gente não ficou, tipo, vários minutos conversando. Foi um troca-troca bem rápido. E eu não queria ficar segurando ela também. Ela tava com o pessoal, ela tava voltando pra casa. Elas estavam de mala, gente. Elas estavam com umas malas, assim, de rodinha, carregando. Então, eu não ia ficar segurando ela, né? Então eu falei, desculpa, você tá cansado. Pode ir. Tipo, não vou ficar te segurando. Aí a gente encerrou nosso papo ali. Só que o problema é que nós estávamos indo pra mesma direção. A gente tinha que pegar a linha Yamanote e elas também foram pro lado da linha Yamanote. A menina que faz a Chibi Moon, ela foi pro outro lado junto com a mãe dela e as adultas foram pra linha Yamanote também. Então parecia que a gente estava seguindo elas, sabe? Eu e a Letícia. Não era a nossa intenção, a gente simplesmente ia pro mesmo lado e a gente tinha que descer em Ebisu, que é uma estação que a gente pegaria outro trem para ir para Hiro, que era nosso destino final da noite. E a gente continuou e a gente ficou afastada delas, assim. E a Letícia ficou, ai, Mônica, elas estão olhando pra cá, Mônica. Elas estão olhando pra cá, Mônica. Aí eu fiquei, não olha. Porque, na verdade, eu não queria seguir elas. Nem a Letícia queria seguir elas, sabe? Não era a nossa intenção. A gente só estava indo pro mesmo lado, sério. E quando a gente chegou, a gente entrou no trem rápido. Não foi que a gente quis ficar no mesmo vagão que elas necessariamente. Por mim, eu iria para outro vagão, porque não tem mais o que dizer e elas iam ficar talvez desconfortáveis. Enfim, a gente acabou entrando no mesmo vagão. Graças a Deus, a gente desceu primeiro que elas, sabe? Porque se a gente desce depois delas, ia ficar muito parecendo que a gente estava seguindo elas, sabe? Ou se a gente desce na mesma estação que elas, ia ficar esquisito. Então, graças a Deus, a gente desceu antes e a gente deu tchauzinho pra elas. Tchau. E eu fiquei assim, ai meu Deus, não acredito que isso aconteceu. E foi muita sorte, nossa, disso ter acontecido, porque a gente simplesmente podia não ter descido em Shinagawa. A gente podia simplesmente ter descido em Tóquio com o pessoal, com o resto do pessoal, e a gente não ia ter encontrado elas ali. Foi muita sorte, meu Deus do céu. A gente depois até perguntou para as pessoas, gente, desceu alguém aí, alguma atriz do Miyu aí? Porque, olha, desceu fulano aqui na estação de Shinagawa. Aí todo mundo ficou, não, que sorte de vocês. Poxa, pois é, né? Foi muito legal, só que a coisa chata que aconteceu, que eu falei no início do vídeo, mas tem uma coisa chata, foi que no dia seguinte o Twitter da produtora do musical tweetou o seguinte: fãs, por favor, não fiquem esperando as atrizes nas estações. Fãs, por favor, não fiquem esperando as atrizes na porta do teatro. Fãs, por favor, não fiquem seguindo as atrizes na volta do teatro. Eu fiquei chateada. Porque, olha, talvez nem tenha sido por nossa causa, né? Talvez tenha sido alguma outra coisa. Talvez tenha sido um acúmulo de coisas, né? Mas eu fico pensando se eu deixei alguém desconfortável ou alguma coisa chata. Enfim, eu espero que não tenha sido o caso. Eu estou de consciência tranquila, nós estamos de consciência tranquila, porque nós ficamos com muito cuidado, tivemos muito cuidado pra não deixar ninguém desconfortável, pra não abusar, sabe? Porque isso é chato, né? Tudo bem que a gente chegou mais cedo no teatro pra ver se conseguia encontrar com alguém em Tóquio, né? Mas é porque é uma coisa costumeira, sabe? Isso é uma coisa que as pessoas de teatro, os fãs de teatro fazem sempre, né? Eu não sei, talvez tenha acontecido algum incidente, uma coisa chata de verdade, né? Mas é tão comum as pessoas levarem os presentinhos e entregarem pros atores. Eu não consigo ver muito problema disso. Talvez seja por causa da cultura idol, né? E muitas daquelas atrizes são idols que estão começando carreira. Então, talvez seja um choque cultural, né? Entre os fãs do teatro e o ambiente de teatro
e os fãs de idol e os ambientes de idol e todas as dinâmicas que envolvem a relação do idol com os seus fãs, né? E isso talvez tenha entrado em choque, assim, e talvez alguma agência de alguma delas não tenha gostado, né, disso e tenha pedido para a produtora do teatro falar no Twitter sobre isso. Isso é uma coisa que a gente tem que lidar, né? Mas foi chato isso ter saído, esse tweet ter saído logo em seguida, logo no dia seguinte em que aconteceu esse encontro, né? Eu espero que nós não tenhamos sido o motivo desse tweet, porque nós só estávamos voltando pra casa, sabe? Foi uma coincidência e foi uma ocasião que seria burrice e seria até rude se a gente fingisse que não estava vendo elas. Seria estranho, porque elas sabem quem nós somos, nós sabemos quem elas são, sabe? Vamos fingir que não nos conhecemos. Não dá pra isso acontecer. Esse foi o Papo Furado de hoje. Eu espero que vocês tenham achado essa história interessante, eu não sei. Eu guardo muito no meu coração esse momento. E é aquelas coisas que eu tento ficar lembrando de vez em quando pra não esquecer que isso aconteceu. Porque a gente passa por tanta coisa na vida que quando a gente percebe, a gente nem lembra de tantas coisas legais que aconteceram com a gente. E de repente acontece uma coisa que faz a gente lembrar, nossa, pode crer, rolou isso, né? Como é que eu esqueci disso? Pois eu acho que a gente tem que lembrar de todas as coisas legais que aconteceram com a gente e definitivamente encontrar a Mikako-san. Foi muito, muito legal.